Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, queridos irmãos. Hoje nosso culto está bastante desfalcado, né? Eu vendo aquele vídeo ali do encontro das mulheres ontem, fiquei só pensando assim, parecia tudo tão perfeito, né? E de repente, na madrugada, vieram as consequências, né? De tudo aquilo ali. Que o Senhor tenha misericórdia das irmãs, mas o que parecia que os meninos iam ter problema porque tomaram banho numa piscina de lodo, né? Imagine só, o perigo estava na verdade na reunião das mulheres, né? Os meninos estão aí tudo bem, é bom que eles se prepararam já para o banho de rio lá, né? No Cabo, quando a gente se reunir no próximo sábado. Mas hoje, enquanto o culto começou, eu fiquei meditando nessas verdades, não é? Como que às vezes a gente é surpreendido, não é? É certo que vir de branco não é uma boa opção hoje, viu, mulheres? Se você passou aí por esses apertos, a consequência disso é que a gente viu também na música, né? Foram muitos desfalques, muitos arranjos hoje de manhã. E aí quando começou a primeira música, eu pensei que era Danilo que estava puxando a música. Eu precisei olhar para ter certeza que não era ele, mas foram esses desfalques. O grupo hoje teve gente sabendo que ia cantar, né? Agora quando chegou aqui na igreja. Atos capítulo 5, versículo 17 ao 42, nós vamos continuar então, essa manhã. Vamos ler o texto da palavra do Senhor, logo após oraremos e pediremos também pela família dessa semana. Nós vamos orar por Adriele e Heitor. Pedir que você, durante toda a sua semana, fique orando também para que o Senhor os abençoe. Atos, capítulo 5, do 17 ao 42. Diz assim a palavra de Deus: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel o mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus pontos junto às portas, nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontraram dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste íntere, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando ao povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome.
Contudo, encheste Jerusalém com vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando num madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejas porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessaram de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor graça, misericórdia para compreendermos, e que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração, à nossa vida. Pedimos também, Senhor, por Adriele e Heitor, que o Senhor conduza esses irmãos, que o Senhor conduza essa mãe, esse filho, no crescimento, no conhecimento da Tua graça, Senhor. Que eles cresçam no Senhor, que eles possam Te servir cada dia mais, compreendendo Tua palavra, a revelação do Senhor, para a glória e honra do Senhor mesmo. Assim nós também rogamos por nós, todos nós aqui igualmente necessitados, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, eu queria que você se perguntasse: o que é o milagre? Um milagre, para nós, seres humanos, é algo que é sempre extraordinário. Ele foge da lógica biológica, da lógica física, da lógica natural. O milagre é algo que nos deixa perplexo, atônito, é algo que nos choca, é algo que faz com que a nossa mente, de fato, dê um nó. Nos falta compreensão. Logo, dissemos assim, por todos os tempos, isso é um milagre. Quando nós não conseguimos alcançar, não conseguimos ter o entendimento daquilo, a gente simplesmente diz: é um milagre. Mas o que é um milagre para Deus?
quando olhamos dessa perspectiva, o milagre para Deus é extremamente normal, está dentro do natural, está dentro daquilo que o seu ser simplesmente não considera absolutamente como nada. Afinal de contas, o milagre para Deus não exige esforço, não exige da sua energia, não existe absolutamente nada, não exige do seu ser absolutamente nada, o Senhor simplesmente faz. Aquele que criou todo o universo, todas as coisas, não é demandado do seu ser a cura de uma pessoa, o abrir o cárcere daqueles que estão presos, enviar o anjo para que o anjo simplesmente liberte homens para que eles possam continuar a pregar a sua palavra. Para o Senhor não demanda nada. Observe que normalmente o nosso olhar para esse texto, ou aquilo que nos traz maior atenção num texto como esse, é exatamente o milagre. Porque o milagre é para a gente, de fato, algo que nos chama sempre a atenção. Talvez porque a nossa natureza cética, como a dos saduceus, duvide. Talvez porque nós estamos desacostumados a olhar e enxergar, presenciar o milagre. Mas, na mesma perspectiva, talvez se tivéssemos mais no centro da vontade de Deus, mais sintonizados com a sua vontade, com a sua palavra, o milagre também não nos causaria tamanha estranheza como tantas vezes nos causa. Mas eu queria que você voltasse os olhos ao texto e perceber que Lucas nos conduz aqui nessa narrativa a algumas informações que são cruciais para entendermos que o milagre, falando em milagre, né? Para entendermos que o milagre em si não é o centro dessa narrativa, mas há uma intenção em que Lucas está querendo nos conduzir, que vai além do ponto que é o milagre. O milagre é apenas um instrumento pedagógico que o Senhor está usando em tudo isso aqui, com muitas lições para a igreja moderna, para a igreja dos nossos dias. Versículo 17, Lucas nos lembra aqui, nos traz a informação que depois que os apóstolos, depois de tudo aquilo que nós já temos visto, a disciplina de Ananias e Safira, a multidão continuando a buscar ao Senhor, a multidão continuando a levar os doentes, os enfermos, para serem abençoados, nem que fosse pelas sombras, né, dos apóstolos. Observe que Lucas nos diz que os saduceus estavam ali com o sumo sacerdote. É uma informação precisa, guarde essa informação. Mas vamos tentar olhar para esse texto como um todo, porque nós não vamos poder nos deter em cada um desses versículos, o tempo de falta nos faltaria. Do versículo 12 ao 13, nós vimos ali que, apesar das pessoas terem medo, receio de se aproximar dos apóstolos, havia um crescimento extraordinário. Deus continuava abençoando a igreja com esse crescimento. Versículo 12 e 13 nos mostra que eles tinham medo de se aproximar, mas Lucas conclui no 14 e 16 mostrando que a igreja continuava sendo abençoada com o crescimento, apesar inclusive das superstições populares, dos populares, querendo ali se aproveitar de tudo aquilo ali. Afinal de contas, a ideia era muito mais pragmática, havia um pragmatismo ali. Se dá certo, então leva os doentes, leva os enfermos, para que pelo menos a sombra desses homens possa curar a cada um deles. Versículo 17 e 26, o A26, eles voltam então ao templo proclamando a mensagem de Cristo Jesus, proclamando o Evangelho.
Os 12 agora é que são presos. Os 12 agora, não apenas Pedro e João, é que são questionados pelo Sinédrio, mas agora os 12 são levados presos e cativos. Do versículo 27 a 32, nós vemos então que eles dizem que precisam obedecer a Deus, e primeiramente a Deus. Por isso, quando instâncias superiores de autoridade vão em conflito a autoridade ainda mais superior, que é a autoridade de Deus, importa que nós desobedeçamos. Se é a autoridade de Deus que está sendo colocada em xeque, que está sendo confrontada e rejeitada, então o que se requer dos servos do Senhor, versículo 29 deixa claro que o que importa é que nós obedeçamos a Deus. Versículo 33 a 40, a essa altura agora surge Gamaliel. Gamaliel, alguém ouvido, uma autoridade religiosa ouvida por todos, é que intervém ali e desenvolve essa argumentação e salva. E a vida dos apóstolos é preservada então ali, porque eles desejavam matá-los. Eles não os matam, açoitam os apóstolos e os liberam. Muitos, há muitas décadas, dizem que o cristianismo é vida. Cristianismo não é doutrina. Observe bem, há muitas décadas, há mais de 100 anos, têm afirmado que o verdadeiro cristianismo é vida, não doutrina. Há uma separação dessas duas coisas. Todos os historiadores concordam que Gamaliel certamente pertencia a uma linhagem mais liberal do farisaísmo, porque ele era neto ou sobrinho de um renomado rabino que é Hilel. Esse rabino pertencia a essa ala mais liberal do farisaísmo. Lucas cita Gamaliel, cita o argumento dele, mas começa o texto citando os saduceus. Lá no final do texto e no início do texto, nós temos agora os saduceus, que são a ala ou uma seita judaica que não acreditava nas coisas sobrenaturais, não acreditava na ressurreição dos mortos, não acreditava em milagres, não acreditava que coisas sobrenaturais fizessem parte dessa vida aqui na terra. As coisas aqui aconteciam apenas seguindo a um fluxo normal e natural na vida. Nós não deveríamos esperar ou ter qualquer expectativa de que o curso da história fosse alterado de forma extraordinária. Tudo era apenas um jogo de atos e resultados daquilo, consequência, causas e efeitos. Tudo era apenas natural. Eles não acreditavam no sobrenatural. Lucas então cita o argumento de Gamaliel, versículo 39, se você voltar ao texto. Esse argumento tem sido frequentemente aplicado a outras situações pelos crentes. Afinal de contas, esse foi o grande argumento que salvou a vida dos apóstolos. Mas observe o que Craig Blomberg, comentando sobre isso, afirma dizendo o seguinte: nem todos os movimentos religiosos cujas origens não são divinas automaticamente atrofiam e morrem.
caso abandonados à sua própria sorte, necessariamente eles não vão se acabar. Simplesmente porque Deus usou providencialmente o conselho de Gamaliel para liberar os crentes, não significa que o seu conselho tivesse baseado em princípios eternos. A pergunta que nós precisamos fazer é: o que é que define se algo é de Deus ou se não é de Deus? O que define se algo é de Deus não é se aquilo é permanente. O que define se algo é de Deus é se aquilo é de fato verdadeiro, se a verdade de fato está presente ali. Imagine você, se o dilúvio, por exemplo, fôssemos julgar se ele fosse verdadeiro ou não, pelo fato dele ter durado, permanecido. Nós teríamos que ser uma sociedade do Aquaman, não é? Você lembra como era o nome da cidade mesmo? Atlanta, exatamente. Teríamos que viver debaixo d'água. O fato é que a crença na inerrância e a autoridade das Escrituras não pode se basear de que todas as palavras que estão registradas ali são palavras que procedem de Deus. Mas as palavras que estão ali registradas, nós precisamos crer que de fato foram as palavras ditas. Mas há narrativas bíblicas que nós não podemos olhar para elas e simplesmente entender que aquilo é a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus está registrada ali, todos os relatos são fiéis, fidedignos, foram de fato fatos, aconteceram. Mas a argumentação, a lógica de muitos não pode ser aquilo que a gente entende como também sendo a nossa lógica. Desde o início da era cristã, o evangelho cristão, o evangelho anunciado, a mensagem anunciada, sempre consistiu em um relato do que havia acontecido, e desde o início consistiu no significado daquilo que havia acontecido. Por isso, quando há um significado de um acontecimento, nós precisamos compreender então que existe uma explicação do acontecimento. O fato está de um lado, a explicação está do outro lado, que traz o significado, a aplicação daquilo que aconteceu. Quando há então uma explicação do significado, nós precisamos compreender que existe ensino, existe doutrina, é a mesma palavra no grego. Então observe, eu vou citar um nome aqui esquisito de se pronunciar, e se você sabe inglês melhor do que eu, me perdoe a pronúncia, mas o Gresham Machen, ele afirma no seu livro Cristianismo e Liberalismo, que explicando essa ideia do fato, do ato e de um significado com o ensino, da seguinte forma: Cristo morreu, isso é história. Cristo morreu, isso é história. Cristo morreu pelos nossos pecados, isto é doutrina, isto é ensino, isso é a explicação do fato. Você compreende isso? Observe então, volte de volta os seus olhos ao texto. Lucas então nos diz que a seita dos saduceus e o sumo sacerdote foram tomados de inveja. Aqueles que não acreditavam em realidades espirituais foram possuídos de uma inveja e prendem os apóstolos, recolhendo à prisão. À noite, o anjo que abre a porta para eles, versículo 19, conduz a
cada um deles, e anjo é mensageiro, certo? Ele é um servidor. Conduz esses homens para fora e diz o seguinte a eles, observe o versículo 20: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Essa mesma afirmação que o anjo faz, essa orientação que o anjo dá, capítulo 13 de Atos, versículo 26, a tradução é palavra desta salvação. A ideia é: expliquem a eles todas as palavras, toda a mensagem, todo o significado desta vida, desta salvação. Olha o que Lucas nos informa no versículo 21. Entraram no templo e Não. Eles entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, é que a coisa começa a acontecer. Olha só. Eles são presos. O anjo diz para eles: vão e ensinem a todo o povo essas palavras. Há um ensino que precisa ser dado, há uma explicação que precisa ser dada, há um significado que precisa ser apontado pelos apóstolos referente a todos os acontecimentos que eles têm anunciado, e os apóstolos farão isso. Versículo 29, começa então Pedro e os demais apóstolos afirmando: antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Agora observe, história. O Deus de nossos pais anunciou a Jesus, ressuscitou a Jesus. Fato, história. A quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Fato, história. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Fato e história, que se crê pela fé. Entende? Está conectando agora a uma realidade que é espiritual. E aí vem a explicação. A fim, com o propósito, com o objetivo de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Nós somos testemunhas desse fato. Nós presenciamos essa história. Bem assim, o Espírito Santo de Deus, que Ele dá, Ele outorga a todos aqueles que o obedecem. Esse mesmo Espírito que é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Esse Espírito é o que aplica, esse Espírito é quem explica, esse Espírito é quem convence o coração, que dá o entendimento da realidade dos fatos para compreender que eles são aplicados à nossa vida. Lucas então entra com o aspecto aqui da história, onde Gamaliel, um liberal, entra. E observe como Gamaliel coloca a experiência cristã, onde o fato e a significação daquele fato, o significado daquele fato. Olha como Gamaliel torna a mensagem cristã uma mensagem que desce, ou que está abaixo daquilo que ela verdadeiramente é. Ele então compara os apóstolos com Teudas e com Judas, um galileu. O grande argumento dele então é: olha, outros apareceram fazendo a mesma coisa, dizendo-se alguma coisa. Teudas insinuando ser ele alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens, foi morto. Judas, o galileu, também pereceu.
Onde é que está a falha do argumento de Gamaliel? É que nenhum ressuscitou, nenhum foi visto sendo assunto aos céus, com testemunhas oculares. E Lucas inicia o texto de Atos relatando-nos e nos lembrando sobre isso. Qual é a diferença aqui? A diferença é que o relato cristão é um relato que está conectado vida, obra, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, estando assentado à destra de Deus Pai. Os apóstolos dizem: o Senhor o fez príncipe sobre todos. Ele é glorificado e está à destra de Deus Pai para conceder a vocês o arrependimento. O argumento de Gamaliel falta proposição verdadeira, completa, para que possa chegar a uma lógica e que possa chegar a uma afirmação final que seja realmente verdadeira. Você não pode unir uma coisa verdadeira com uma falsa, uma afirmação verdadeira com uma falsa e chegar a uma terceira afirmação ou conclusão verdadeira. Você só pode chegar a uma conclusão verdadeira quando todo o seu argumento está firmado em premissas verdadeiras. Gamaliel, um liberal, usa de seu mecanismo liberal para convencer os liberais de que eles não precisavam lutar contra aqueles apóstolos. Eles se retiram então do sinédrio e, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem as afrontas que sofreram. Observe, irmão, que em toda essa história aqui, a mensagem da ressurreição não estava isolada, ela estava conectada a uma morte, ela estava conectada a uma vida. A morte de Cristo agora não era mais para a própria igreja uma ideia de fracasso, mas a ressurreição é que passa a ser o ápice da mensagem, porque aquilo que parecia ser um fracasso tornou-se em vitória, e esta vitória é de fato um milagre, esta vitória é de fato algo que transcende a todo o entendimento e capacidade humana. As autoridades presentes ali eram completamente incrédulas, eles eram liberais, eles não entendiam as realidades da revelação da palavra de Deus, eles não concordavam com ela. Jesus está mostrando pelos seus apóstolos, enviando os seus anjos, que a sua ressurreição não é nada fora do padrão de Deus, porque afinal de contas, aqueles que estavam presos no cárcere foram soltos sem que absolutamente nenhum dos guardas pudessem ter percebido qualquer alteração de toda a estrutura daquela prisão. Eles simplesmente não estavam mais lá. Como isso aconteceu? Não sabemos. Vocês não ouviram nenhum barulho? Não teve barulho. Revezamos aqui a noite inteira, todos ficaram em sentinela. Quando um ia dormir, o outro estava ocupando o lugar. Ninguém ouviu nada. Eles simplesmente não estavam mais lá. A igreja primitiva não estava apenas interessada no que Jesus havia dito, mas principalmente no que ele havia feito. Os apóstolos guardaram a explicação dos fatos, ensinando o que aqueles fatos significavam. Aqueles homens foram surpreendidos. Os apóstolos apenas explicavam o que estava acontecendo. Voltando então, para que fique claro na nossa mente, a apresentação do evento, do fato, com o significado, isso é doutrina, isso é ensino. Esses dois elementos sempre estavam e sempre estarão combinados na mensagem cristã.
Quando eu e você dizemos que o Evangelho significa boas novas, nós não estamos dizendo que as boas novas são apenas o anúncio dos fatos, porque senão não vai servir para ninguém. Cristo morreu, beleza. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é doutrina, isso é ensino. E essa é a mensagem do Evangelho. As boas novas do Evangelho, ela é formada por essa dupla que é inseparável, é inviolável. O anúncio do Evangelho dizendo a história e dizendo o que significa. A igreja, desde o início do século, narrou os fatos, e a narração dos fatos sempre foram acompanhadas pela explicação, pelo ensino, pela doutrina. Mais uma vez, citando o Gresham Machen, a explicação então seria, citando o credo apostólico: sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Isso é história. Mas quando nós dizemos, ele me amou e a si mesmo se deu por meus pecados, e quando agora eu vivo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é doutrina, isso é o significado. Irmãos, por que é importante pensarmos sobre isso? Porque esse liberalismo moderno, ele não é mais, ou talvez há um século já não seja, uma coisa meramente de campo acadêmico, uma coisa que está presente meramente nos seminários teológicos ou nas universidades. Essa má compreensão da revelação das Sagradas Escrituras, esse ensino de que a religião é algo subjetivo e que depende da tua experiência, e que a tua experiência é que vai determinar o que é verdadeiro ou não, desprezando toda a explicação, desprezando todo o significado de tudo aquilo que de fato aconteceu e a palavra de Deus nos relata. Quando seguimos e acreditamos em uma religião ou em uma relação com Deus que seja superior à doutrina, cristianismo é vida, cristianismo não é doutrina, cristianismo é a realidade ali na prática, são ações. Quando nós acreditamos em uma relação com Deus ou em uma religião que é superior à doutrina, nós estamos sendo influenciados por pensamentos que nos separam simplesmente do significado, do entendimento, da compreensão. Vivemos uma religião subjetiva, insólita, algo estranho, sem sentido. E quando iniciamos e caminhamos por uma religião sem sentido, que olha para os fatos e cada um entenda do jeito que quiser, nós estamos desprezando, rejeitando aquilo que os apóstolos fizeram desde o início. Ensinar ao povo de Deus, ensinando a palavra de Deus, ensinando o significado de tudo aquilo que foi histórico e que Deus realizou na história. Volte os seus olhos aos últimos versículos dessa perícope, versículo 41 e 42. Eles se retiram do sinédrio, felizes porque foram considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo Jesus. E então Lucas diz: e todos os dias, no templo, de casa em casa, eles ajudavam uns aos outros, eles cuidavam dos pobres, cuidavam das viúvas. Isso é a religião verdadeira, correto? É assim que Isaías diz, não está errado. Mas não foi isso que eles fizeram. Não cessaram de pregar.
a Jesus Cristo. Não. Eles pregavam a Jesus Cristo. Eles anunciavam o que havia acontecido, o que Jesus fez, como ele ressuscitou, como foi a sua vida. Mas Lucas não deixa de nos dizer, eles ensinavam e pregavam. Nunca estava separado o anúncio do que aconteceu com o significado que cada uma daquelas coisas tinham para a nossa vida e para o nosso coração. Quero pensar com você então, irmãos. Rapaz, esse negócio foi complicado agora. Nós não fomos chamados a viver um modo de vida baseado em meros sentimentos. Nós não fomos chamados a viver um modo de vida baseado em mero programa de trabalho. Explicação disso aqui. Quando você se envolve com um grupo de pessoas que serve, engajada, todo mundo unido, sem competição, sem rixa, sem inveja, aquele grupo de gente que está ali servindo, e eles são gente boa, eles são simpáticos, eles cuidam uns dos outros, e eles têm um programa de trabalho excelente. Você vê resultado, você vê eficiência. Isso não é motivo para te conduzir na tua religião, na tua crença. A tua religião, a tua crença não pode se basear no fato de que você encontrou um grupo engajado para servir. Rede ministerial. Todo mundo se sente parte da igreja, por quê? Porque encontrou algo que se identifica, e se identificando, ele está servindo ao próximo. E aí todo mundo se engaja. Todo mundo está em algum lugar fazendo alguma coisa. Isso é liberalismo. Liberalismo doutrinário e teológico. Nós não fomos chamados a viver uma vida baseada num programa de trabalho e no sentimento que esse programa de trabalho produz em nós. Eles podem ser simplesmente falsos, ou, como qualquer sentimento, eles passam. A pessoa que você mais ama nessa vida, o sentimento que você tinha quando conheceu pela primeira vez, e o sentimento que você tem hoje, depois de 20, 30 anos de casado, são diferentes. Você não pode dizer que é a mesma coisa. É diferente. Se você fosse se basear na sua relação por aqueles sentimentos que você tinha lá no início, e pegar agora e dizer assim, mas não sinto mais a mesma coisa, o que é que ia durar? Não duraria. A tua relação com Deus não pode se basear nos sentimentos que são produzidos pelo programa de trabalho que você se envolveu, mas também não pode se basear no mero relato dos fatos. Há uma compreensão pós-moderna de que a religião pura, a religião que Jesus ensinou, é a religião de fazer o bem. Logo, esse Jesus que apenas viveu e com a sua vida mostrou como nós devemos viver, é um Jesus que serve para todas as religiões. Ele é um padrão e um parâmetro para todas as religiões. Afinal de contas, ele só nos ensinou como deveríamos viver. Quando a nossa religião, ela se baseia apenas naquilo que olhamos como Jesus fez, mas não recebemos a explicação e o significado de tudo aquilo ali,
esse Jesus passa a ser simplesmente mais um dos profetas, mais um dos que surgiram. Esse Jesus é o Jesus que atende ao argumento falacioso de Gamaliel. Ora, a coisa durou, né? Então deve ser de Deus mesmo. E aí serve para todo mundo. O fato é que há muitas concepções que a igreja pós-moderna, que os crentes pós-modernos vivem, aceitam, concordam, sem nem estar entendendo que é aquilo que está acontecendo. Por exemplo, discipulado é vida. Discipulado é vida na vida. Você já ouviu isso? É com a vida que a gente ensina, que a pessoa aprende. É pelo exemplo que a pessoa aprende. Não é assim? Isso é subjetivismo completo. Você dá o exemplo e a pessoa aprende. No mundo de hoje, você dá o exemplo, a pessoa aprende o que bem entendeu. Se você disser que está errado, ela diz: não, mas isso é como eu entendo, é como eu compreendo. Isso tem significado para mim. O discipulado que a igreja primitiva nos ensina é que é vida com explicação da vida. O discipulado cristão é a explicação da vida de Cristo. É a explicação da mensagem que ele deu com o seu ensino. Ele não só viveu, ele corrigiu, ele exortou, ele pregou a mensagem, a verdade. E a explicação de tudo isso é o ensino, é a doutrina, é o que traz significado para a minha vida e para a sua. Sem a doutrina, a vida se torna um mero assentimento subjetivo. Você não suporta a primeira perseguição. Você não suporta a primeira dificuldade. Com o entendimento da explicação, com o ensino e com a doutrina, você é açoitado, perseguido e sai feliz. Louvado seja Deus por sofrer por esse nome. Eu entendo. Aquilo que ele ensinou foi para mim. Eu compreendi. E isso em si já é a graça de Deus, o Espírito de Deus agindo em nossa vida. A perseguição, a tribulação, a adversidade, tudo o que vai sustentar cada um de nós em todas essas situações é compreender e crer no significado e na aplicação da palavra de Deus em nossa vida. É preciso se viver lado a lado, explicando, ensinando aquilo que de fato é a verdade da palavra de Deus. Nós cremos no milagre, mas compreendemos o milagre tem sempre um propósito muito mais superior do que simplesmente o milagre em si. Afinal de contas, o milagre para a gente é sempre algo estarrecedor, mas para Deus não custa nada. A glória do Senhor está na verdade que é aplicada em nosso coração e faz com que um povo então viva em conformidade com a verdade do seu evangelho, anunciado a cada um de nós, aplicado ao nosso coração pelo seu Santo Espírito, fazendo e formando na terra um povo que crê na verdade. E isso nada pode resistir. Um povo que crê na verdade. Os homens podem se levantar com armas, mas nunca vai conseguir deter essa verdade. Porque a explicação com a nossa vida, ela tem sempre poder do sangue de Cristo, que faz com que cada um seja um cristão. Pequenos cristos.
Amém? Lembre-se disso, querido. Os nossos olhos precisam estar voltados para o fato de que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Fato e a explicação do fato, aplicando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar?